Aí, gurizadinha, vamos ler mais um artiguinho da tua tia Rosa Luxemburgo aqui então. Vamos ver qual é da mão. Nessa aqui ela fala da jornada de 8 horas no Congresso do Partido. É bem interessante ler sobre essa questão de, tipo, em 1902, sobre o que se estava brigando, sobre o que a causa trabalhadora, as lutas da causa trabalhadora eram sobre, tá ligado? 19 de setembro de 1902. Se estava brigando pela jornada de 8 horas. Os economistas burgueses provavelmente diziam, não tem como fazer jornada de 8 horas, vai quebrar a economia. Vamos ver aqui, ó, um artigo dela falando sobre toda essa comoção, como é que estava acontecendo na Alemanha, na Europa, provavelmente. Bem pequenininha aqui, ó, vamos ver o que ela diz, porque só pra gente ter uma noção do que estava acontecendo no passado, pra gente ver como são o mesmo tipo de argumento, tá ligado? E que eu cresci numa sociedade brasileira onde a gente trabalhava 8 horas por dia e não destruía a economia, tá ligado? Inclusive, muito obrigado por isso, porque senão imagina trabalhar 12 horas por dia que nem eu tô fazendo aqui em Londres agora. Meu, Jeová da Silva. Eu tava editando esse vídeo agora, e aí eu percebi que eu falei dessa mão de trabalhar 12 horas por dia em Londres. E porque em Londres a gente recebe por horas trabalhadas, tá ligado? Então quanto mais tu trabalhar, mais tu recebe. Mas é importante falar que, de forma alguma, isso melhoraria a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Se agora no Brasil se trabalha por hora também. Mas o poder de compra do trabalhador brasileiro ainda é indubitavelmente inferior ao do trabalhador britânico. A qualidade do transporte público do trabalhador brasileiro é ridicularmente inferior à de alguém que trabalha na cidade de Londres. Então, tipo, é impossível falar sobre implantar trabalhar por hora no Brasil, por diversos outros fatores. Eu quero fazer um vídeo só desenvolvendo nesse argumento, mas é que eu achei importante botar isso daqui, porque eu só falei, como eu trabalho aqui em Londres por 12 horas. Sim, eu trabalho em Londres por 12 horas porque, devido ao fato de Londres ser uma das capitais capitalistas do mundo, tá ligado? Um dos centros de onde o capital se acumula de todo lugar do mundo, obviamente, as migalhas que sobram para os trabalhadores aqui são bem maior. Então, trabalhar aqui e trabalhar no Brasil, de qualquer coisa que tu vai trabalhar, o dinheiro que se recebe aqui tem muito mais poder, tá ligado? Mas eu quero fazer um vídeo só falando sobre a situação de trabalhar em Londres e toda a minha perspectiva sobre essa questão, mas por enquanto vamos seguir na Rosa Luxemburgo aí. Um extenso debate acerca da jornada de trabalho de 8 horas diárias deu-se após o relatório da atividade parlamentar em nosso Congresso do Partido, na última quarta-feira e quinta-feira. É verdade que terminou com as habituais referências de demandas à nossa delegação parlamentar. Mas eu espero que nossos representantes tenham, ainda assim, concluído deste debate que seu procedimento relativo à jornada de 8 horas tem causado certa insatisfação em grandes segmentos do partido. Este debate, iniciado pelo camarada Ihorn e vários representantes de Berlim, foi, portanto, bastante útil, mas talvez tenha perdido alguns pontos importantes. Certamente iria minimizar monstruosamente a questão das nossas táticas parlamentares relativas à jornada de 8 horas. Se nós a tornássemos uma mera questão da ordem dos negócios do Reichstag, como alguns de nossos representantes fizeram no Congresso, mesmo admitindo que o ordinário e mortal camarada possa não entender corretamente esta misteriosa e complicada questão chamada a ordem dos negócios de Reichstag, ainda assim, a ordem dos negócios pode apenas decidir quando e de que forma nós apresentamos a demanda pela jornada de 8 horas ao Reichstag. Em nossa opinião, entretanto, o cerne da questão é que nossos representantes não estão exigindo de modo algum a jornada de 8 horas, mas até agora apenas a jornada de 10 horas. Então aqui ela está falando assim, ó, gurizada, a gente está trabalhando muito e aí a gente está elegendo representantes para ir falar lá com o parlamento e forçar a gente a ter jornada e, tipo, brigar pela jornada de 8 horas. Os caras estão indo e aparentemente eles estão brigando por uma jornada de 10 horas. Tá ligado? É meio que essa do final da 6x1 tinha que ser 4x3, mas vamos brigar por 5x2, que aí todo mundo fica feliz. O relatório do camarada Rosenov sobre a atividade parlamentar, assim como os comentários do camarada Edmund Fischer, deixou claro que a nossa delegação considera uma mera formalidade e pretensão distinguir entre exigir um projeto de lei de 8 horas ou um projeto de lei de 10 horas com a expectativa de um projeto de 8 horas ulterior.
Mas, na verdade, isto não é uma questão de forma, mas de táticas essenciais. Ah, tá. E é exatamente aquela briga que a gente tá tendo. Caralho, mano. É exatamente a mesma briga que se tem no Brasil hoje sobre... A gente não quer... Tipo, a tática é pedir 4x3 ou a tática é pedir 5x2 e esperar que logo depois a gente consiga 4x3? Na verdade, não é uma questão de forma. É uma questão de tática essencial. Está claro que você não deve exigir uma jornada de 10 horas se você quer uma jornada de 8 horas. Faça o contrário e você se dará bem. Se há qualquer possibilidade de conseguir que a legislação limite o tempo de trabalho para 8 horas, é apenas pela constante pressão por uma jornada de 8 horas. Todas as nossas experiências mostram isso. Apenas exigindo da sociedade burguesa tudo que ela é capaz de conceder é que nós conseguimos aqui e ali obter uma pequena parte. É um princípio muito novo da tão chamada política prática em nosso partido de esperar. Pelo contrário, conseguir grandes efetivos através das mais silenciosas e moderadas exigências. Ou seja, não sejam moderados, gurizada. É isso que ela tá falando. Não tem como. A tática é... Não tem como pedir 10 horas para ganhar 8. Tem que pedir 8 para conseguir pelo menos 10. Por isso, nós consideramos o argumento de Bebel, citado por Edmund Fischer, completamente errado. Bebel sugere: nós exigiremos a jornada de 10 horas para forçar os partidos burgueses a declarar que eram sérias suas repetidas promessas sobre esta forma. Não importa o quão popular e apelativa esta mudança tática possa parecer, ela perde completamente o foco. Ninguém pode acreditar que nossas exigências, muito extremas, tornaram impossível aos partidos burgueses mostrarem sua boa vontade. Pelo contrário, todos sabem muito bem que a maioria burguesa do Reichstag poderia estar completamente certa de nosso apoio se algum dia eles quisessem levar a cabo um projeto de lei apenas para a jornada de 10 horas. Não, é exatamente exigindo um projeto de lei da jornada de 8 horas que nós podemos forçar a burguesia a mostrar sua boa vontade, ao menos com uma reforma mais modesta. Aqui, como em outros casos, é somente nossa pressão, nossas impulsões das reformas burguesas ao extremo que espreme um pouquinho da boa vontade da burguesia. É obviamente um mau raciocínio esperar que a sua chamada boa vontade apareça, retirando a pressão. É verdade que a nossa facção de maneira alguma desistiu formalmente de sua exigência pela jornada de 8 horas, mas também a manteve apenas formalmente. O Partido Social Democrata é o único partido consistente em manter o não emendado projeto de lei da jornada de 8 horas. Mesmo se nosso partido agora postergar este projeto de lei em favor de um diferente, de um projeto de lei mais fácil de alcançar, nós, assim, admitimos sua presente impossibilidade. Neste caso, é evidente que a sociedade burguesa não irá mais considerar esta reforma, adiada até algum momento futuro, colocada após a exigência que é mais fácil de se realizar, a do projeto de lei de 10 horas. A jornada de 8 horas será de fato removida por nós da política prática. Nós não devemos nos iludir quanto a isso. Ah tá, ela tá falando que tipo, mano, a gente não vai conseguir pegar 8 horas, tá ligado? Não tem. A gente sabe que não vamos ganhar 8 horas. Mas a gente tem que argumentar por 8 horas pra ganhar 10. Mas a gente sabe que não é 8 horas que a gente vai conseguir, mas a gente tem que argumentar por 8. Entretanto, a jornada legal de 8 horas é uma das exigências do nosso programa mínimo. É a reforma social mínima que nós, como representantes dos interesses dos trabalhadores, devemos exigir e esperar da situação presente. A fragmentação, mesmo destas exigências mínimas em pedaços ainda menores, vai contra todas nossas táticas. Nós devemos fazer nossas exigências mínimas de forma não emendada, mesmo se nós estivermos prontos para aceitar qualquer cota. Nós devemos deixar aos partidos burgueses para que eles mesmos neguem nossas exigências para adequar aos seus interesses. Se, por outro lado, nós escolhermos a maneira como a nossa delegação está trabalhando a jornada de 8 horas, nós deixamos de ser o partido do mais avançado progresso social. De fato, como nós parecemos mesmo agora com o projeto de lei de 10 horas, comparados à petição da Associação dos Mineiros Cristãos da Alta Silésia pela jornada de 8 horas, e acima de tudo, em que posição embaraçosa nós colocamos nossos sindicatos. Eles já estão lutando pela jornada de 9 ou 8 horas e até mesmo a levaram a cabo aqui e lá. Mas deixemos de lado todas as considerações práticas. A mudança de nossas exigências mínimas
na ainda menor moeda das exigências burguesas, como nós vemos na questão em apreço, é também constrangedora, porque mostra uma tendência perigosa. As observações de nossos delegados Rosenov, Edmund Fischer e outros mostraram, para além de qualquer dúvida, que eles foram simplesmente hipnotizados a acreditar que não há possibilidade do Reichstag passar qualquer projeto de lei de 8 horas. Mas se nós próprios começarmos a acreditar que nossas exigências são excessivas e praticamente impossíveis, então nós estaremos fazendo a mais triste concessão moral à sociedade burguesa. Nós não temos muita esperança que as propostas dirigidas aos nossos representantes irão influenciar imediatamente seu procedimento no Reichstag. Há ainda mais razões para prestar atenção aos excelentes argumentos do camarada Zetkin, de que o coração da nossa luta pela jornada de 8 horas deve estar fora, no país, na agitação, não no Reichstag. Nesta questão, também, ele deve induzir nossas ações parlamentares e dar impulso necessário pela grande massa de trabalhadores. E estes últimos não conhecem truques diplomáticos. Eles mantêm-se pela causa da jornada de 8 horas, uma causa que a social-democracia internacional pleiteia por décadas, uma causa pela qual 12 dias dos trabalhadores foram celebrados com grandes sacrifícios. E a menina tá falando que o Zetkin aqui, aparentemente, ele tá falando que o gurizada não tem, tá ligado? Não adianta votar no parlamento, que isso aí não vai ser no parlamento, a gente tem que sair na rua e pedir na rua, tá ligado? Mas, caralho, esse artigo aqui é basicamente, tá falando assim, ó, gurizada. E é exatamente a tática que foi usada pelo progressismo brasileiro, não. Tipo, não foi pedir o fim da 6... Não foi pedir o 4x3, foi pedir o fim da 6x1. Não foi nem pedir 5x2. Foi pedir, mano, final da 6x1, tá ligado? Não vamos mais trabalhar 6 dias e trabalhar 1. Pode ser 6x2, não passa nada. Mas 6x1 não dá mais. A tática é pedir abaixo do mínimo, tá ligado? A gurizada precisa ler esse Jornada de 8 horas no Congresso do Partido.